Voltamos com a nossa sala de conversa, hoje com José Augusto Longo da Silva. José, nós tínhamos dificuldades naquela época para fazer rádio. As limitações técnicas, por exemplo, limitações de equipamento, essa coisa toda, tornavam um rádio, como você dizia, romântico, que a gente fazia por amor e era capaz de tudo para fazer uma transmissão. Lembra-se disso? Lembro. Eu sofri muito na pele de determinado esse tipo de coisa, né? Tem até um episódio que eu fui... A rádio mandou comprar um tal no SSB, um aparelho de transmissão. Eu fui com o Dr. Loy. O Dr. Loy era um estrangeiro que tinha aqui. Ele disse que era francês, mas parece que ele era belga. Ou qualquer coisa desse tipo. E nós fomos para Recife comprar, tinha um jogo Sport União. Ele disse, senhor Augusto, começa a chamar de meio-dia. O jogo era 3h30. E eu, alô, patos, lá vai. Começa o jogo. Quando terminou o primeiro tempo, Ivan Bezerra, da Rádio Tabajara, disse, pelo amor de Deus, desliga esse troço. Porque ele disse, comeu, entrou em tudo, invadiu, não tem uma rádio transmitindo. Eu digo, doutor Loy, aí? Ele disse, abriu a tampa e disse, senhor Augusto, esqueci o válvula na hotel. Eu perdi meu tempo de meio-dia até quase 4 horas da tarde, ou 4h30. A gente puxava fio. Você recorda, não é do seu tempo talvez, o campo de Guarabira ainda é no alto, mas hoje ele está tomado de casa, né? A gente ia para lá, chegava de manhã cedo, puxar fio da última casa, energia até lá. Aquele campo de Pombal, tinha uma lagoa antes dele, a gente às vezes entrava com água pela cintura para puxar. Era um negócio de precisar se ter muito amor para poder se fazer. Mas a gente fazia e saía. Primeiro porque a Rádio Espinharas era única, né? Única, todo mundo acreditava tudo que a Rádio Espinharas dissesse, tudo que a gente dissesse era acreditado. E nós tínhamos uma compensação, você sabe disso, que nós éramos os únicos da cidade. Então, nós tínhamos um prestígio imenso na sociedade. Então, não havia festa alguma que a gente não fosse convidado. Então, a gente tirava esse proveito, mesmo ganhando pouco, muitas vezes nem recebendo, mas a gente tira esse proveito. Mas era divertido. Orlando Xavier mesmo, Orlando foi um operador de som, antes de ser locutor, ele foi o melhor operador que eu vi. E ele, além de tudo, ele era jocoso, ele era engraçado, ele... Tem até uma passagem que Zé Gouveia, Guimarães era muito inteligente, Guimarães escrevia peças, pegava daquelas revistas e fazia, teatralizava aquele troço. E tem uma passagem lá que Zé Gouveia dizia para Guimarães, você me traiu. O disco era quase o tamanho dessa mesa, daquele disco de coisa, tinha berro, tinha trem, tinha apito, tinha bala, tinha tudo ali, bem tamanhozinha as faixas, e tinha mais um rolamento em cima, porque o bicho dançava quando passava, né, para não pular. E Zé Gouveia disse, você me traiu, você era o meu maior amigo, você me traiu, mas eu ainda tenho 2 balas na minha pistola e vou lavar minha honra com 2 tiros. Aí fez assim, Orlando tá, papá, né? Orlando fez assim. Aí Gouveia, para consertar, disse, me falhou minha pistola, mas eu vou lhe dar 2 punhaladas. Ele botou, pá. Ele soltou os tiros. Eram os efeitos sonoros que chamavam essa questão. E tem um tal do mensageiro no ar, quando havia qualquer coisa, o mensageiro no ar, toda a cidade corria para o rádio, porque era uma notícia. Teve uma interessante com a de Copa, né, que hoje está em Natal, jornalista em Natal. Jurandir Marques da Nóbrega. Até primo de Chico Fiapo. E logo a rádio recentemente adquirida pela diocese, o bispo e a igreja sempre, aqueles cupincha da igreja tudo em cima, aquele chalerando o bispo, e ouvia a rádio e fuxicava da gente. Eu sei que a de Copa viu a notícia, pegava pelo Morse. Tem um sargento da polícia que pegava as notícias e transmitia para a gente dar. Aí ele ouviu o negócio do Papa, o de Copa correu, disse, bota o mensageiro do ar. E Orlando botou pá, aquelas pancadas, ele disse, notícia de última hora, o Papa Pio não sei o quê, acaba de falecer.
daqui a pouco novas notícias acerca do falecimento do Papa. Não demorou 10 minutos, 2 peritos ligou. Seu Zacarias atendeu, aí disse, cavalheiro, então, é o bispo. Diga, quem foi que deu essa notícia que o Papa morreu? Ele foi Jurandir. Chama ele aí. Aí deu um esculacho, Jurandir. Vá desmentir agora. Vá desmentir agora. Ele foi, quando Orlando botar a pancada, papai, disse, atenção, atenção, infelizmente o Papa não morreu. Foi a última vez que ele falou. Mas você disse que eu não teria participado dessa fase, mas eu puxei fio também. 1965, a campanha de João Agripino para governador, nós participamos das transmissões de 17 comícios na região. 17 comícios. Batista Leitão fazia os comícios de Rui Carneiro, né, que ele era muito chegado, era amigo de Zé Gaioso, e eu fazia os comícios, a cobertura dos comícios de João Agripino, que era da UDN. Então, nessas transmissões de comício, a equipe era Chico Fiapo, que era o técnico, né? Eu era o locutor, o cabo Jabiraca era o auxiliar técnico, como ele dizia, o auxiliar técnico, era o carregador do material e o motorista. A equipe éramos 4. E nós percorremos, fomos a Monteiro, fomos a Prata, Ouro Velho, Taperoá, Pombal, Catolé do Rocha. Em Catolé do Rocha eu me empolguei tanto na transmissão que terminou o padre tirando a transmissão do ar, porque eu estava tomando partido do coisa. Mas eu só vim saber, não tinha retorno, só vim saber depois que cheguei aqui. O padre te tirou do ar ontem. Luciano. Padre Luciano. Padre Luciano era criterioso, que era danado. Nesse ponto, era altamente criterioso. Mas a gente fazia e dava conta do recado, com toda a dificuldade, porque tinha que levar um transmissor na cabeça, ninguém tinha as facilidades de telefone, que vieram depois, né? Tinha que levar o SSB, que Zé falou ainda há pouco, a gente tinha que levar. Muitas vezes, Jabiraca com ele na cabeça, outro carregando os fios, outro carregando a escada, e a gente fazia essas transmissões nessa época de pioneirismo. Sem ouvir o retorno, era o pior de tudo. Você sair daqui para Juazeiro, para Recife, para onde fosse transmitir o futebol, fazia o jogo todinho, para no outro dia, 2 dias, saber, chegou, já vinha, aí não sabia que ia chegar, não sabia. Era um problema, mas a gente fazia. Fazia porque gostava realmente do que fazia, né? Gostava realmente do que fazia. Eu me lembro de uma dessas transmissões, nessa mesma época, 1965, na campanha de João Agripino, o governador Pedro Gondim foi inaugurar um trecho de estrada entre Teixeira e Imaculada. Trecho de estrada entre Teixeira e Imaculada. E no meio da estrada não tinha energia. Chico Fiapo conseguiu, com um desfibrador de agave, um puxador de agave, conseguiu um motorzinho, produziu energia no meio da estrada com esse motor de agave e isso possibilitou a transmissão do meio do tempo, do meio do mato mesmo. Não tinha nada. Só o transmissor, esse motorzinho que Chico conseguiu botar para funcionar e a transmissão foi feita e reproduzida, inclusive, pela Rádio Tabajara, porque era o governador, a presença do governador. Não tinha nenhuma outra emissora de rádio. Houve um episódio também, você não sei se participou desse episódio, que a Rádio Espinharas foi reproduzida pela Rádio Jornal do Comércio, numa transmissão feita de Fortaleza, um jogo da Copa do Mundo, né? A Espinharas foi uma das poucas que conseguiu transmitir do estádio de Fortaleza. Eu não sei se você participou dessa. E a Rádio Jornal do Comércio pediu autorização para reproduzir a Rádio Espinharas naquela época. Então nós nesse pioneirismo, tínhamos o trabalho reconhecido, às vezes, pelos companheiros de rádio. E era bom a gente saber. Teve uma época, um dia, que a gente tinha 2 jogos para fazer. Nós tínhamos 2 jogos para fazer. Sport e Guarabira, Nacional e Botafogo e João Pessoa, na mesma hora. Eu anunciei o jogo, vendi o jogo, mas quando foi no sábado de noite, chega o padre Luciano e disse, não vai haver o jogo, não.
Poxa, por quê, pai? Está anunciado, todo mundo esperando, não vai não. Por quê? Diz, porque a Rural está sem pneu, não tem dinheiro para comprar pneu e não vou gastar, vou me endividar por causa do jogo. Eu digo, mas padre, a gente tem um nome a zelar, a gente aí disse, não tem papo, não tem jeito. Estavam construindo o colégio diocesano, que hoje é o GEL. Está só um pouco das paredes. Eu chamei Chico Fiapo, disse, Chico Fiapo, tu liga o SSB, tu topa, sintoniza a Tabajara, ele sintoniza. Digo, pois, Nestor, tu topa. Edileucio, bora. Edileucio ia para Guarabira e eu ia para Campinas, para João Pessoa com o Nestor. Botamos o headphone com ameaça. Se não der certo, eu demito os 3 para lá. Agora, se der certo, terminando o jogo, a gente conversa. Pronto, vamos para lá, botamos o headphone. Esperava um pouquinho atrasado, o que o cara dizia, a gente repetia, né? E fizemos um jogo local. Nunca a Rádio Espiara tinha feito uma transmissão tão nítida como aquela rádio. Fizemos toda a transmissão, não houve nenhum pênalti, graças a Deus. Às vezes a Tabajara fazia pi, aí fugia uma coisinha, a gente ficava enrolando, né? Nestor tinha uma facilidade de falar absurda, né? E a gente fazia o jogo. Quando terminou, o padre chamou a gente. Eu digo, mas aqui a gente vai beber onde, padre? Aqui em Patos. Ele disse, não, o tanque está cheio, vamos para Santa Luzia. E vamos para Santa Luzia, amanhecemos o dia, o papo cheio de breu e a gente também comemorando a façanha. Mas fizemos o jogo, estava vendido, era assim que se fazia, Hoje se faz o rádio com a maior facilidade, usa-se internet, usa-se o telefone DDD, toda essa facilidade. Nós estamos marchando agora para fazer televisão em Patos. Mas isso é fruto daquilo que foi plantado 65 anos atrás, perfeito. Através das Espinharas, depois se reproduziu na Panati, na Itatiunga, hoje na Morada do Sol, na Rádio Morena e outras emissoras que têm baixado por aqui. E um detalhe que a gente esqueceu de dizer aqui, nós fomos pioneiros em todo o sertão da Paraíba. Hoje quando a Espiara entrou no ar, só tinha a Rádio Borborema, a Rádio Cariri, não, a Cariri não, a Caturité. Caturité e a Espiara aqui. Até o Ceará não tinha ninguém. Depois de muitos anos foi que entrou a Rádio Difusora de Cajazeiras. Então a gente dominava, o espaço do rádio era amplo, você sintonizava com a maior... Era muito bom, Era uma época... Havia dificuldade, mas a gente tinha satisfação, o reconhecimento, como o Zé salientou ainda há pouco, a gente era conhecido em toda parte onde chegasse, na região, não era só em Patos, não. Tinha um reconhecimento até pela voz, é Zé Augusto, é Nestor Gondim. E até aquela de Orlando Teixeira, que o cara doido para conhecer o baixinho da Bronca Livre, no Neo Véão grande, quando chegou. Ô, Orlando, deixa eu sentir isso. Orlando é bem pequenininho. E Orlando é isso, aquela fala, aquela voz. São coisas da história do rádio que a gente está rememorando por aqui. Agora, Zé Augusto, o rádio não dava quase comida. Você disse agora, houve tempo em que se trabalhou até de graça. Eu não alcancei esse tempo, não. Mas eu sei dessas dificuldades que havia. E quase todo mundo tinha outras atividades. O que era que você fazia para sobreviver? Eu vivia na portaria, atrás de coisa de violeiro, que depois, em 65, foi que eu fui trabalhar no Banco do Estado. Eu não trabalhava, eu vivia da rádio. Agora a gente vivia rasgando aviso, e o pobre dos violeiros, coitado, o dinheiro para o mote, a gente rasgava a carta e comia o dinheiro. A gente tinha que viver assim, não tinha como fazer. Maurício não pagava, né? Depois chegou o padre Milton, não entendia patavina de rádio. Padre Milton foi o mais tapado, que Deus tapa las oiças, como dizia meu sogro. Ele foi o mais tapado de todos os dirigentes que eu passei por ele. Mas daqui a pouco, falar em dirigente, a gente vai falar sobre alguns desses dirigentes e algumas dessas figuras pioneiras, até antes do rádio, e as figuras que ao longo do tempo fizeram esse rádio pioneiro.